Olá, turma! E aí, como é que vocês estão? Então, na nossa matéria de hoje, né, estaremos conversando aqui, batendo um papo aí por um tempinho sobre intervenção em questões de violência familiar, abuso psicológico e abuso sexual. E o objetivo dessa aula é ampliar a sensibilidade de vocês, dos alunos, às questões de violência, de forma a identificar em si e no próximo sinais e sintomas de violência. E o nosso texto base se encontra em Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A violência intrafamiliar, ela constitui-se um fenômeno que é real. Real dentro das nossas igrejas, real no nosso Brasil. Vou me ater mais ao nosso Brasil e ao contexto em que vivemos, que é dentro, né, das igrejas, né, do espaço eclesiástico. E a violência ela apresenta diversas complexidades, não é algo simples de pontuar assim, ó, é causa e efeito, não é tão simples assim. E ela se manifesta de diferentes maneiras e resulta em impactos que afetam a todos, que de alguma forma estão ali envolvidos naquela teia de relacionamento. Então ali todos que mesmo que indiretamente estejam, né, ali ligados naquela relação, dentro do mesmo ambiente, são afetados, são impactados com a violência realizada, feita por uma só pessoa. E violência, ela pode ser de todo e qualquer tipo de violência, seja se ela é feita dentro da casa, dentro desse ambiente, então é uma violência intrafamiliar. E é justamente esse tipo de agressão dentro da família que nós estaremos abordando, porque ela é muito difícil de ser pública, de se tornar pública a ponto de ser cuidada, de ser tratada da forma que tem que ser tratada e os membros, então, estarem curados. Bem, a gente fala bastante sobre as mulheres, a estatística aponta, assim, que as mulheres, as crianças, adolescentes e idosos são os mais afetados. No entanto, os homens também são também, né, sofrem agressões, só que existe, mas não é a regra, é a exceção. Mas eu não quero desprezar também, né, esse fato. Eu tenho, sim, já tive, tenho pacientes, enfim, na minha história clínica, de homens que são agredidos até fisicamente, psicologicamente, em todos os aspectos. E que falam, eu não posso, Rose, eu não posso, doutora Rose, ir numa delegacia, né? E eu, particularmente, eu já trabalhei numa delegacia, né? Não sou policial, mas já trabalhei, né, por um tempo, em delegacia em DEAN, que é a Delegacia da Mulher, e delegacia normal, né? Não é diretamente ali acolhendo demandas femininas. E na minha experiência ali, acho que foram 2 anos, se eu não me engano, nenhum, em todos os meus plantões que eu dei, eu não vi em nenhuma situação, nenhum dia, um homem chegando à delegacia dando queixa de uma mulher, seja mãe, cônjuge, né, esposa, companheira, não vi ninguém dando queixa de uma mulher agredindo. Então, assim, eu entendo que essa estatística, ela está mais voltada para as mulheres, e aí a gente chega a uma conclusão de que as mulheres são mais afetadas, só que o erro talvez seja só na questão de números, tá ok? Mas eu não preciso me aprofundar aqui neste assunto, porque é fato, né, que as mulheres são mais frágeis, as crianças, adolescentes e idosos, e por isso são alvo, né, dessa violência familiar. Bem, então assim, conceituando violência, tá ok? Etimologicamente, a violência ela vem de força. E a violência ela é bastante variada na sua intensidade, nesta força. Ela oscila entre força, intensidade, frequência, mas etimologicamente é força. E essa força, ela vai contra a natureza de algum ser que está sendo ali alvo daquela violência. Então, todo ato de força contra a espontaneidade,
a vontade, a liberdade de alguém. Então, é coagir, é constranger, é torturar, é brutalizar. Consequentemente, a violência é um ato de brutalidade e abuso físico e ou psíquico contra alguém e caracteriza relações subjetivas e sociais pela opressão, intimidação, pelo medo e terror. Então, em suma, significa usar a agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar, coagir, dominar outra pessoa, negando e violando um dos direitos básicos dos seres humanos, que é a integridade física e psicológica. Essas violações acontecem nas mais variadas classes, em qualquer espaço, seja religioso, depende da fé, dos dogmas, enfim, atinge todas as camadas da sociedade. E atinge nós, dentro da nossa igreja. Nós somos líderes, nós lidamos com vidas, e não preciso aqui dar muitos exemplos. Se eu abrisse aqui, se estivesse online, né, assim, né, aqui, estivesse do outro lado aqui, vocês assistindo a aula, né, em tempo real, se eu abrisse aqui o canal, todos, com certeza, teriam experiências para contar, de histórias que vocês ouvem, de violência, de casos dentro de igreja, infelizmente. Então, nós precisamos entender direitinho, de forma clara, que o que é violência. Sim, precisamos conceituar. Vocês viram? Eu fui lendo aqui, olha, para não perderem nada sobre o conceito de violência. Porque todos nós temos o direito à integridade física e psicológica. Se isso não está acontecendo, isso é um risco físico, um risco mental para esta pessoa. Seja essas classes, né, essas pessoas, né, essas classes que eu disse aqui, mulheres, adolescentes, crianças e idosos, seja um homem também. É um direito que nós temos, direito diante do Senhor Deus. Então, a violência, precisamos entender corretamente, né? E se ficar bem claro, até para nós como líderes. Até não, né? Inclusive para nós, principalmente, que lideramos e cuidamos de vidas. Então, a violência física, como ela é caracterizada? Como qualquer tipo, não importa a intensidade, não importa a quantidade. Então, qualquer tipo de agressão física do agressor contra a vítima, como socos, cortes, tapas, empurrões, lesões, chutes, danos à integridade física, negligência ou omissão de cuidados, dentre outros. A negligência está ali também, e mais se tratando de criança, adolescente, idoso, então a negligência ela é vinculada, sim, à violência, caracterizada como violência. A violência psicológica é eu quero colocar um holofote em cima dessa violência. Ela é bem comum dentro das igrejas e bem velada, bastante velada, difícil de detectar dentro do nosso âmbito eclesiástico. Então, a violência psicológica, ela entende-se por violência violência psicológica, qualquer conduta que causa danos emocionais, em geral com a intenção de ferir, controlar ações, ameaças diretas e indiretas e manipulações. Então, é um tipo de violência que não deixa marcas, né? Aquela mulher, aquele adolescente vai para a igreja, volta, sai ano, entra ano e ninguém percebe aquela violência. Mas os danos são reais e são indeléveis se não fosse o sangue de Jesus na vida dessas pessoas das nossas vidas. Então, a vítima da violência psicológica, ela pode acumular medo, insegurança, causando um prejuízo cognitivo, psicossocial na sua vida e causando um prejuízo transgeracional, essa violência que passa de pai para filho. E repetindo, reforçando, é um tipo de violência bem sutil
e difícil de detectar. E a vítima, por isso ela vai acumulando ano após ano, escondendo. E difícil, porque a violência psicológica ela é manipuladora e é difícil detectar. Porém, como líderes, precisamos estar atentos e o Espírito Santo nos revelando, nos mostrando, porque é uma situação bastante difícil de tocar neste assunto, de estar lidando, tanto para a vítima quanto para o agressor e quem está discipulando, quem está cuidando dessa vida. Bem, a terceira violência é a sexual. Então, ela engloba a exploração sexual, coerção, e tem a principal característica a interação ou tentativa sexual indesejados, em que o agressor ele tenta praticar atos sexuais mediante ameaças ou violência. Exemplos: toques íntimos inadequados, indesejados, ser forçado ou forçada a tocar nos órgãos sexuais, exposição obrigatória a conteúdos de caráter pornográfico, impedimentos de uso de qualquer método contraceptivos, dentre outros. Bem, no casamento, essa violência pode ocorrer também. E junto com essa violência sexual dentro do casamento, que eu falei, né? Estou falando agora, esclarecendo um pouco mais, que é possível ter essa violência dentro do casamento, vem também uma violência psicológica junto. É claro, as violências podem vir todas juntas, né? Elas podem se entrelaçar. Mas essa violência psicológica junto com a sexual pode vir até com respaldo bíblico. Poxa, seu corpo é meu corpo é seu. E eu faço aqui uma adenda, eu abro um parêntese aqui, parênteses. Pela minha experiência, assim, eu percebo nos últimos 10 anos que eu atendo casais, atendo família, então pela minha experiência, né, eu vejo que na última década os casais têm feito menos sexo. E aí eu me pergunto assim, poxa, o cônjuge que está ali insistindo, poxa, vamos namorar, né? Vamos ter intimidade. Será que essa insistência, assim, até que ponto essa insistência ela não passa a ser abusiva? Então, assim, para não ser abusiva, realmente precisa ter um combinado entre o casal. O compasso sexual do casal, ele precisa estar afinado, precisa ser conversado, não apenas ficar na subjetividade, fulano sabe, ele entende, ela entende, não, tem que ser falado. Eu atendo tantos casais, que assim, a mulher, ela tem um desejo muito maior do que o homem e vice-versa. É uma combinação, né? Um combo, né, de variáveis que se combinam. Então, é necessário sentar e conversar e resolver as causas do aumento ou da diminuição dessa libido, porque o casal precisa casar nesse aspecto para que não fique, né, não fique com um tom de violência, de abuso. Porque eu atendo casais também, já atendi em que um dos cônjuges se sente abusado, se sente violentado sexualmente, porque não quer fazer naquele dia. E por isso, sim, o combinado não sai caro. Se é combinado, se é bem entendido, aquilo não vai ter mais esse tom de violência, dessa agressão, desse abuso, desde que seja combinado. O agressor não tem cara de agressor. A violência, ela se encontra no seio das nossas famílias, dentro das nossas famílias, criando um círculo geracional de violência. Todo agressor, um dia ele foi agredido. É até uma frase clichê, né? Mas eu gosto de falar mais do óbvio. Eu gosto de repetir. É uma educação continuada. Então, um dia o agressor também foi agredido. E qual é a emoção? Porque existe. Eu vou fazer uma pergunta, mas deixa eu voltar um pouquinho, dar um passo atrás aqui. A agressão, ela tem uma emoção básica. Ela tem. Todo tipo de qualquer agressão, de violência, ela tem uma emoção básica. Vocês sabem qual é? Nós temos 4 emoções básicas. Aí vai ficar fácil vocês chutarem, hein? É a raiva, alegria, tristeza e medo. Já responderam, né? Então é a raiva, isso. A raiva é a emoção que alimenta a violência.
Vamos entender um pouquinho, então, sobre a raiva? Essa emoção que ela pode estar presente, pode não, ela vai estar presente em qualquer ambiente de violência. E como é que surge, então? Vamos entender mais um pouquinho aqui. A raiva, ela é um profundo desconforto, ela é um desconforto que diante da percepção. Então, a pessoa ela sente um desconforto e ela percebe que aconteceu algo que a afetou profundamente. Pode ser o efeito provocador, pode ser uma frustração, pode ser um desacordo, um maltratamento, uma agressão, seja qual ela, né, que nós já vimos anteriormente agora, uma frustração, um desmerecimento por parte de alguém ou entidade. Então, essa percepção que você tem. Alguém fez algo contra mim. E aí, aquilo desperta a raiva na pessoa. E esse desconforto experimentado, ele pode ser tão grande que leva a pessoa, então, a revidar. Esse revidar tem de várias formas, seja para fora, para dentro, fugindo, atropelando alguém, né? Infelizmente até atropelando, né? Mas não aqui no nosso caso aqui, né? Que a gente está conversando, mas atropelando de forma, né? Uma comparação assim, atropelando as emoções e etc, assim, né? Sobre a pessoa. E a raiva, ela é democrática, gente. Ela atinge todo mundo. E é um direito nosso, como ser humano, sentir raiva. É um direito. A raiva é algo inato. Como é uma emoção, está dentro das 4 que eu falei agora há pouco, não tem escolha. Vou dar um outro exemplo, que você vai entender melhor sobre a raiva. Que a raiva para nós evangélicos, cristãos, né? A gente tem uma dificuldade um pouquinho maior de aceitar. A gente pode sentir raiva. Exemplo, um assaltante vem e coloca uma arma na sua cabeça, você vai ficar ali com medo ou sem medo? Possivelmente com bastante medo. Ou um medinho, mas o medo vai estar presente, não é? Diante de um assalto com alguém com uma arma na sua cabeça. Tem como você escolher? Não, eu agora escolho, o Senhor está comigo e o medo não me pertence. Não tem como. Porque o medo é algo inato a você. A raiva também, ela é inata a você. Então você vai sentir raiva quando alguém te ofender, esse desconforto descomunal, como eu falei agora, e você vai ter que fazer alguma coisa com essa raiva. Estamos entendendo, então? Então, ela é inata a você, é um direito que todos nós temos. A questão é, o que você fará com esta raiva? Que sentimento, que sentido você vai dar a esta raiva? E aí sim, você pode ficar, né? Então, a emoção da raiva, você vai dar um sentido para ela. Qual sentimento você vai dar? É de mágoa? É de ódio? É de frustração? Então, tem tantos sentimentos que podem estar atrelados à raiva. E aí sim, aí você é responsável. Você tem escolha e tem a responsabilidade de conduzir a raiva, de dar um sentido para esta raiva de forma mais saudável. E a raiva, então, ela passa por 3 processos. E isso, assim, milésimos de segundos na nossa mente. Mas é importante você entender esse processo da raiva, até para a sua vida, porque você também sente raiva. E para a vida do seu discípulo, do seu liderado, você precisa entender como é que se dá. Como é que se dá? Porque precisa cortar no momento certo essa raiva, porque ela vai gerando violência. Então, a primeira coisa que acontece, né? Então, tem aquele desconforto, alguém fez algo contra você e você tem aquela percepção. Opa, não tá bom aqui, não tá legal, tá desconfortável. E aí surge, então, o que primeiro? Às vezes, assim, é tão rápido que você pensa que é tudo junto, mas não. Primeiro vem o quê? Um pensamento na sua cabeça da pessoa de que, na sua cabeça, de que alguém ou alguma coisa está sendo demais para você. Alguém está sendo injusto, está sendo um desaforo muito grande para você engolir, para você entender aquilo dali, não está dando. Então, vem um pensamento, isso está demais. Então, você está nesse momento avaliando a situação.
avalio, vem o pensamento, não vou aceitar isso aí. Segundo ponto, a seguir, então, você começa a ter uma sensação psicofisiológica. Uma sensação, por quê? Essa mudança no seu organismo, alteração química que ocorre no seu cérebro e no seu organismo. Por quê? Quando dá aquele pico de raiva, você concluiu assim, não está dando para suportar isso. E tem esse pico da adrenalina, esse hormônio responsável de proteção. Você está ali para te proteger de um insulto, de algo forte que veio contra você. Então tem toda essa alteração química, milésimos de segundo. E terceiro aspecto em que a raiva vem, terceiro é o comportamento. Resulta do pensamento, vem para a mudança química do seu organismo, do seu cérebro e do corpo, do restante do corpo, que o cérebro comanda o corpo, e vem então a sua reação, vem o comportamento que vem acompanhando esses dois primeiros. Então você começa a fazer algo contra a pessoa, ou até contra você. A gente vai falar um pouquinho isso daqui a pouquinho. Essa raiva você pode direcionar, né, para lá, para cá, para cima, em várias direções. Então eu vou dar um exemplo aqui para, né, ficar mais claro. Ó, vamos usar o exemplo de um casal. Ó. A esposa pede para o marido fazer algo, tá? Então, e o marido deixa de fazer. Ah, coloca a toalha no lugar, né? A meia no cesto, qualquer coisa. E aí o marido, ele não faz. Esse é o momento da provocação. O marido, então, provocou a raiva na esposa. Aí a mulher pensa, poxa, um exemplo, ele nunca faz o que eu peço, o que eu quero, tá vendo? Eu peço sempre, ele não me dá valor. Que injustiça, eu trabalho tanto. Então vem aqui a percepção da provocação. E aí, a seguir, o corpo desta mulher reage. As mudanças físicas ocorrem. E aí o coração bate mais forte, que a adrenalina faz isso, né? As pupilas dos olhos, elas se ampliam. Vem mais oxigenação, né? O sangue vem para as mãos, para as pernas, vontade, né? De socar, de apertar o pescocinho. Viu? Então, ficou mais claro, então? Dando esse exemplo? Então, e aí vem esse comportamento. Vem essa adrenalina, vem o comportamento, né? Brigando, né? Discutindo, gritando, xingando, acontece também. Ou a mulher fica calada, usando esse exemplo ainda, né, do casal, ou a mulher se cala, ou ela sai da situação. Então, o importante é assim, vem esse comportamento. Então, vem o pensamento, vem a mudança química do organismo e vem o comportamento. Eu quero salientar um comportamento que é assertivo na hora em que a pessoa está com raiva, que é reconhecer que está com raiva. Coisa óbvia, né, Rose? Mas é. Reconheça, identifique que você está com raiva. Imagine uma discussão com seu filho, com seu cônjuge, com o chefe não, né? Mas, né, na relação, né, intrafamiliar. Com o chefe não. Então, nessa relação intrafamiliar, reconheça que você identifique, eu estou ficando com raiva. E aí, desta forma, você valida a sua raiva, porque é uma emoção, como eu disse. Não tem como alguém estar discutindo com você, ou você se sente de alguma forma injustiçado, tudo isso que eu falei anteriormente, né? Em vários contextos, aspectos. E aí não tem como você ficar ali, né? Não, tá tudo bem, você tá com raiva. Então, identifique e pontue junto à pessoa que você está discutindo, assim. É uma forma de você diminuir a raiva. É você dividir com a pessoa, e eu já fiz isso várias vezes, com meu marido, com meus filhos, assim. Eu pontuo, fulana, eu estou com muita raiva agora. O que você falou, eu não estou entendendo direito, mas assim, aqui dentro de mim, está despertando uma ira, uma raiva, um vulcão de larvas dentro de mim. E eu preciso de um tempo, eu estou com muita raiva. E eu preciso de um tempo para eu digerir isso que você está falando e a gente voltar a discutir. Se a gente continuar aqui, vai dar ruim, não vai ser bom para a nossa relação. E aí, é claro, né, são tantos combinados, né, aqui dentro da minha casa, né, que... E aí o outro entende. Aqui, nosso combinado é assim, se um sinaliza, não dou conta de continuar a discussão aqui, nós precisamos parar.
o outro para. Eu estou dizendo isso assim, porque tem casais que eu atendo no consultório, né, online, enfim, né, eu atendo na psicoterapia, em que um sinaliza que não dou conta e o outro continua. Aí tá, né, assim, não está ajudando na relação para que os dois mantenham aquela paz, para pacificar aquele momento, para continuar a discussão depois. Porque qual é o objetivo da discussão? Entrarem num acordo. E brigando, os dois com raiva, brigando, não vai chegar a acordo nenhum, né? O objetivo não vai ser alcançado. Então, assim, o comportamento assertivo, validar a raiva, identificar e dividir a raiva desta forma, falando da raiva. Falar com a pessoa com quem você está discutindo, se possível. Eu digo se possível porque talvez a pessoa que está do outro lado não tem a maturidade, como eu dei até o exemplo, né, de um casal, né, que um pontua que não está dando conta e o outro continua discutindo, vai atrás e continua. Então, assim, por isso que eu digo se possível. Então, se não der, para dividir, dizer assim, estou com muita raiva, você, olha, dá licença, deixa eu tomar um banho rápido e se trancar no lugar para que os ânimos diminuam, né? Para que a sua raiva, a adrenalina diminua. A adrenalina, ela fica ali na circulação sanguínea por 1 hora. Então, assim, e esses combinados precisam ser feitos antes. Rose, não deu para combinar, não foi possível. Então, quando os dois estiverem mais calmos, quando a situação estiver mais calma, talvez a discussão seja entre familiares, 2, 3 pessoas, filhos com os pais. No momento mais calmo, então, vocês sentem e combinem. Gente, quando estiver numa situação assim, assado, de nervoso, de raiva, vamos dar um tempo. A gente cria aqui um dispositivo, né, uma plaquinha. Eu já também sugeri isso para casais. Levanta uma plaquinha vermelha, olha, não consigo nem falar, mas a plaquinha vermelha está levantada. E nós temos o combinado, é um respeito ao próximo, de deixar aquela pessoa digerir o que está acontecendo. E depois vamos conversar, sim, tá? Agora, então, esse é o comportamento assertivo. Todos nós temos raiva, só recapitulando o que nós estamos falando. E a raiva, ela fica fora de propósito quando ela não é um produto dessa reflexão do que, né, foi feito contra ela, uma injustiça, um desagrado. Então, e tem pessoas, eu atendo, né, sujeitos, indivíduos que sentem muita raiva e é desproposital a ação de uma pessoa. Então, você precisa estar percebendo essa frequência. Aí você está pensando, enquanto eu fui falando aqui, com certeza você foi pensando em você, em alguém próximo, num discípulo, e vai entendendo, então, para entender a raiva do outro, entenda esses momentos de raiva que você tem. Vai identificando e vai lidando com ela, vai sendo mais assertivo, vai tentando. Né? Essa dica que eu dei aqui, vou dar uma outra dica daqui a pouco, e vai vendo assim, eu tenho essa intensidade de raiva, eu tenho essa frequência de raiva, e ela está sendo desproposital. Porque a raiva ela tem um propósito: se defender, se manter de pé. Ok? Aí você dá um bom sentido para ela, né? Não, opa, nada de mágoa, né? De ficar aqui deitando um dia pro outro essa raiva, vou conversar quando der, ok? Mas não assim, daqui uma semana conversa e até lá eu vou ficando magoado. Não é assim, né? Mas se você combina que vai conversar daqui uns 3 dias, combina daqui uns 3 dias, daqui a 1 hora, ok? Então você não vai ficar ali com mágoa. Então, se você deu um bom sentido, reagiu, ok, teve um propósito de você, né, manter a sua sanidade mental, de você manter a sua integridade física. A raiva é para você se defender, se manter saudável, se manter longe de uma violência, de uma agressão, de um abuso, ok? Mas se não tem propósito, você precisa estar olhando com cuidado, né? O que está gerando essa raiva? É algo do presente ou é algo do passado? O gatilho está sendo do presente ou o gatilho está vindo lá do passado e que está sendo desproporcional à minha reação a essa situação que está ocorrendo?